Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Rock and Road. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Mesquita, eu sou planejador financeiro pessoal, certificado pela Planejar CFP, e eu venho idealizando esse canal aqui já há algum tempo. Eu atuo no mercado financeiro desde 2012 e venho auxiliado muitas pessoas com o passar do tempo, principalmente em educação financeira, planejamento e principalmente investimentos, que é o assunto que eu resolvi focar ao longo da minha carreira. Eu tenho um parceiro aqui no canal Rock and Road, ele se chama Pedro Coppola. Ele não estará presente nesse vídeo, mas a ideia é que nos próximos ele esteja presente aqui e atuando junto comigo. Nós estávamos trabalhando num material base de conhecimento para quem tivesse interesse de iniciar aqui no mundo dos investimentos e também para introduzir o pessoal na filosofia de investimentos que a gente utiliza para as nossas carteiras pessoais. Mas antes que a gente começasse a postar esse conteúdo aqui, surgiu um assunto de interesse no momento que não dava para ignorar, muita gente procurando informações e pedindo auxílio, tanto nos grupos que a gente ajuda a moderar, como a pessoas próximas mesmo, que é a proposta de reforma tributária e principalmente como será o impacto dessa reforma nos ativos chamados fundos imobiliários. E aqui, pessoal, eu vou fazer vários comentários nesse vídeo sobre fundos imobiliários e também sobre a proposta de reforma tributária, mas eu queria deixar bem claro aqui no início que nós orientamos as nossas carteiras com o propósito de investimento para longo prazo, tá? Nós não recomendamos nenhuma classe de ativo ligada à renda variável para investimentos de curto prazo. Bom, então como uma breve introdução aqui, fundos imobiliários são fundos de investimento fechados em que diversas pessoas juntam o seu capital para a aquisição de ativos ligados ao setor imobiliário. E por poder contar com um capital mais robusto, é possível adquirir imóveis em padrões bem mais elevados do que se poderia adquirir individualmente. Normalmente esses ativos são imóveis físicos, prédios ou galpões logísticos, são diversos os setores que um fundo imobiliário pode explorar. E nesse caso a gente chama esse tipo de fundos de tijolo. Mas existem outros ativos que utilizam imóveis físicos como lastro de garantia dessas operações. São os chamados CRIs ou LCIs, dependendo do caso. E eles podem estar dentro de fundos de tijolo também em percentuais menores, mas normalmente esse tipo de ativo está dentro dos fundos híbridos ou dos chamados fundos de papel. Os maiores e mais líquidos fundos imobiliários aqui do Brasil são negociados em bolsa e são instrumentos de renda variável. Bom, e quando nós nos dispomos a expor uma parte do nosso patrimônio em ativos de renda variável, estamos aceitando uma classe de ativo muito mais volátil do que a renda fixa, do que um título do Tesouro, por exemplo, ou um CDB de um grande banco. E para isso a gente tem uma expectativa de ter retornos mais expressivos no longo prazo, tá? E esses retornos mais expressivos tendem a acompanhar alguns critérios, como por exemplo a qualidade da gestão, o valor e a evolução dos ativos que estão compondo o portfólio daquele fundo imobiliário e a evolução dos setores que eles exploram. Bom, então o investimento em fundos imobiliários busca tanto capturar retorno no setor imobiliário proveniente da valorização patrimonial que aqueles imóveis que estão dentro do portfólio do fundo vão ter durante o tempo, bem como a exploração através dos aluguéis daqueles imóveis. Historicamente, os imóveis físicos apresentam uma proteção patrimonial interessante, acompanhando, de certa forma, tanto a inflação quanto a evolução da renda da população do local que aquele imóvel se encontra, tá? E a expectativa é que ainda gere um fluxo de caixa positivo proveniente da exploração daqueles imóveis via aluguel. Então eu gostaria de expor alguns pontos aqui que justificam o investimento no setor imobiliário até posteriormente a gente chegar lá na proposta da reforma tributária, tá bom? Bom, e a principal ideia de investimento em fundos imobiliários, e daqui para frente eu vou tentar chamá-los de FIIs, que é como o mercado os chama normalmente. A ideia é se expor dentro do mercado imobiliário, para participar tanto do crescimento desse mercado como dessa exploração dos aluguéis. E aí, para começar a discussão aqui, eu achei interessante a gente fazer uma comparação com o investimento direto em imóveis físicos. E eu separei, então, alguns pontos para a gente fazer essa comparação. Bom, em primeiro lugar, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, dia 9 de julho de 2021, o investimento direto em imóveis, ele também é tributado, tá? Conforme a tabela progressiva do imposto de renda. Quem é proprietário desses imóveis e vai alugar e recebe renda deles, precisa recolher o imposto de renda se ficar acima dos valores aqui da tabela progressiva. Coloquei aqui do lado para a gente poder identificar. E recolher esse imposto de renda via carnê-leão. Bom, os fundos imobiliários eles têm uma característica que os diferencia, que é a isenção de imposto de renda para o cotista pessoa física na distribuição de proventos dos fundos, tá? À medida que o FII explora aqueles imóveis através de aluguel, ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% da renda proveniente desses aluguéis direto para o cotista.
e essa distribuição atualmente é isenta de imposto de renda. Acontece que hoje o investimento direto em imóveis físicos no Brasil está sim sujeito à tributação através da tabela progressiva de imposto de renda. E assim o proprietário precisa fazer o recolhimento via carnê-leão mensalmente se extrapolar a renda dos patamares estabelecidos ali pela Receita Federal, tá? O segundo ponto é que o investimento direto em imóveis gera para você a responsabilidade da gestão desses imóveis, né? Ou se optar por colocar na mão de uma imobiliária, gera então um aumento de custo que pode fazer com que esse investimento deixe de ter o mesmo retorno esperado, em função de ter que arcar com os custos de ter uma imobiliária. O terceiro ponto é que investir diretamente nos imóveis exige um conhecimento grande do mercado imobiliário local, que seria o mercado que eu teria acesso para fazer alguma compra de um imóvel, que está fisicamente próximo a mim. E aí, se você for uma pessoa que sabe como operar aí o mercado imobiliário, pode até valer a pena. Se você é assim como eu, não é um especialista no mercado imobiliário local, muito dificilmente você conseguirá um retorno mais interessante investindo num imóvel diretamente do que através dos fundos imobiliários. Bom, o quarto ponto é que os fundos imobiliários permitem uma diversificação muito maior, tanto em termos de localização, de inquilinos, de segmento, porque na compra de um imóvel diretamente você precisa desprender uma quantidade de capital muito maior do que na compra de cotas de fundos imobiliários. Digamos que um imóvel físico, um apartamento aí na sua região, esteja apressado aí em R$150 mil. Pode demorar muitos anos até que você consiga, de fato, juntar os recursos que sobram das suas finanças pessoais para comprar um imóvel físico, ao passo que o investimento em fundos imobiliários ele é possível a partir de R$10. E ainda assim, quando você consegue comprar um apartamento de 150 mil, o que você vai conseguir fazer é alugá-lo para um único inquilino. Ao passo que, ao comprar fundos imobiliários, é possível que você tenha diversos inquilinos, diversos prédios diferentes, o que dilui muito o risco do investimento, né? Bom, o último ponto aqui para a gente diferenciar o investimento em FIIs do investimento em imóveis diretamente é a liquidez. Se desfazer de cotas de um fundo imobiliário é muito mais fácil e muito mais rápido do que vender um imóvel, que pode demorar aí vários meses até que você encontre um comprador e até que o negócio se concretize. Além de despesas com o eventual corretor, despesas cartorárias, impostos, tudo isso acaba onerando o investimento em imóveis físicos, o que pode não acontecer em fundos imobiliários. E apesar da incidência de imposto de renda na venda de fundos imobiliários com ganho de capital, cairia na sua conta em questão de 2-3 dias, tá? Bom, aqui então a gente fecha os pontos do que norteia e justifica o investimento no setor imobiliário e, consequentemente, a sua exploração através do mercado de FIIs. Mas ainda ficam os questionamentos relativos a carteiras pessoais de investimento e ao mercado financeiro como um todo. Então eu vou tentar abordar aqui alguns pontos que eu acho mais relevantes para esse tema, tá? E aí, novamente, vou deixar claro aqui que a filosofia de investimentos que a gente usa e que a gente trata aqui no canal é focada na diversificação e no longo prazo. Essa diversificação ocorre tanto nas classes de ativos que compõem a sua carteira de investimento, como nos ativos dentro da classe. O ideal é que nenhum ativo sozinho tenha uma expressividade tão grande na sua carteira que, caso haja um grave problema no valor desse investimento no longo prazo, não haja um impacto muito forte no nosso patrimônio. E essa diversificação ocorre ainda no momento da compra, de preferência de maneira rotineira, mensal, espaçada, em pequenos valores que vão sobrando ali do nosso salário mensal depois de pagar todas as contas, e com o tempo isso vai se somando com o fluxo de caixa que a gente vai recebendo dos nossos investimentos. Dessa maneira, diluindo o preço de compra ao longo do tempo, se mitiga muito o risco de comprar um ativo que esteja com um preço muito descolado no mercado dos seus fundamentos. E aí, pessoal, para exemplificar o que eu quis dizer aqui, eu fiz um estudo utilizando como referência um dos fundos imobiliários mais antigos que a gente tem em negociação aqui no Brasil, que é o HGLG, fundo de logística gerido pela Credit Suisse, Rede Grifo, pegando desde o ano de 2011, simulando um investimento mensal de R$500. E aí eu fiz esse estudo de duas formas. Eu simulei uma compra mensal de R$500, sempre no último dia útil do mês, independente do preço que o ativo estivesse, e fiz uma outra simulação comprando todos os meses na menor cotação possível, o que muitos iriam imaginar que o resultado disso ao longo do tempo seria uma diferença muito drástica. No início, as cotações do HGLG estavam acima de R$1.000, então nos 2 primeiros meses de 2011 não seria possível comprar uma cota do fundo, então seria necessário guardar esse valor do aporte mensal para fazer uma compra apenas no mês de março de 2011. E a partir daí, R$500 mensais sendo somados ao fluxo de caixa positivo recebidos como aluguéis do fundo, tá? E olha que curioso, a primeira situação em que os investimentos acontecem independente do preço
terminaria com um investimento total de R$ 63 mil no final desse período, né? Desde 2011 até agora, em julho de 2021. E nessa situação, o nosso investidor teria 798 cotas do HGLG, além de um saldo em caixa de R$ 2.300 depois das compras realizadas no mês de junho. E utilizando aí o fechamento da cota do dia 7 de julho de 2021, a gente teria um patrimônio acumulado de tanto do valor em caixa quanto em valor de mercado das cotas do HGLG de aproximadamente R$ 138 mil. E a simulação, que utilizou sempre as compras dentro do mês na menor cotação possível, resultou num total de 812 cotas do HGLG para o nosso investidor, além de um saldo em caixa de aproximadamente R$ 2.400, resultando num patrimônio total de aproximadamente R$ 140.500. Uma diferença de aproximadamente R$ 2.500. E claro, existe aí uma diferença do patrimônio total obtido no final dessas duas simulações, mas perceba que não é uma diferença tão gritante assim a ponto que você precise ficar acompanhando o mercado o tempo inteiro para saber qual é o melhor momento para comprar. E ainda assim digo por experiência que dificilmente quem fica acompanhando o mercado o dia inteiro consegue de fato comprar nos melhores momentos. Na média, um investidor comum vai acabar comprando de maneira aleatória, independente de estar na alta ou na baixa. E para completar mais aqui o estudo, pessoal, eu fiz esse mesmo cálculo utilizando as mesmas variáveis, R$ 500 de investimento mensal desde 2011, no CDI. Tá? Nesse caso, a gente eventualmente ainda teria a incidência do imposto de renda no resgate desses investimentos na data de hoje, em julho de 2021. E um investimento em 100% do CDI, desde lá de 2011 para cá, resultaria num total de R$ 91 mil, uma diferença bastante expressiva comparado com qualquer um dos dois cenários do nosso investimento num fundo imobiliário. E aí, para efeito de comparação, para que a gente conseguisse uma rentabilidade semelhante no CDI, ou seja, na renda fixa, com a obtida através do fundo imobiliário, precisaria ter sido um investimento perene de R$ 500 mensais em um investimento que retornasse 190% do CDI. E para quem é do mercado aí sabe que encontrar um investimento em renda fixa que pagasse 190% do CDI lá em 2011 era uma tarefa muito difícil, para não dizer que era impossível. De 2011 para cá, seria que ficou bastante tempo em patamares acima dos 2 dígitos. E mesmo nos patamares atuais, encontrar investimentos em renda fixa em patamares próximos de 190% do CDI seria uma tarefa bastante difícil, que envolveria uma tomada de risco mais elevada do que talvez até o próprio investimento em renda variável. Então, pessoal, eu separei aqui um gráfico para demonstrar como que funciona o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, né? Então, o que a gente pretende, no final das contas, na nossa carteira de investimentos pessoal, é deixar que o tempo haja sobre o nosso patrimônio pelo maior tempo possível. É isso que acaba exponenciando de maneira drástica o nosso patrimônio. E é claro, os investimentos mensais e rotineiros são extremamente importantes nesse processo. Tanto da parcela que sobra do nosso salário, como do reinvestimento dos proventos que a gente vai recebendo ao longo do tempo, tanto na classe de fundos imobiliários como em qualquer outra. E à medida que o nosso patrimônio vai crescendo aí de maneira bastante disciplinada, vai nos dando mais tranquilidade de tomar as nossas decisões de compra do dia a dia de uma maneira mais tranquila. Bom, e por que eu estou tocando nesse assunto, né? O grande problema de tomar uma decisão de vender uma parte dos seus investimentos ou de parar de comprar uma classe de ativo até que um determinado cenário ou uma conjuntura se resolva, ou no nosso caso aqui com uma perspectiva de tributação na classe de FIIs, ou por qualquer outro motivo, é que isso acaba induzindo o investidor a mudar o rumo da carteira de tempos em tempos com base em notícias ou com base em outras informações que estão em circulação na grande mídia. Acaba gerando um giro de patrimônio desnecessário, o que pode mudar o rumo da carteira drasticamente no final das contas, e o que pode desviar bastante a carteira dos planos originais. Ficar girando o patrimônio nessas fases iniciais da capitalização não é saudável para uma carteira de investimentos por longo prazo. Claro, e nessa venda acaba se pagando alguns custos, como corretagem, como o spread da compra e da venda na bolsa, um eventual imposto de renda sobre o ganho de capital obtido na operação, uma vez que o mercado de FIIs não se enquadra em nenhuma faixa de isenção de imposto de renda como acontece nas ações, e nesse giro a gente acaba destruindo uma parte, ainda que pequena, do nosso patrimônio, mas que deixa de ser capitalizada ao longo do tempo, diminuindo um pouquinho o efeito dos juros compostos na carteira como um todo. Bom, pessoal, e o que está tramitando no Congresso no momento é uma proposta de tributação em 15% no valor dos proventos recebidos pelos fundos imobiliários. Assim que o mercado tomou conhecimento dessa proposta, naturalmente houve uma desvalorização das cotas, um movimento maior de venda do que de compra dos fundos imobiliários até que essa questão se resolva. Se os proventos passarem a serem tributados em 15%, a rentabilidade dessa classe de ativo tende a diminuir
E a expectativa é que o mercado precifique o valor das cotas dos fundos imobiliários um pouco para baixo, para compensar essa perda de rentabilidade em função da nova tributação. E o efeito nos fundos imobiliários mais líquidos aí da Bolsa foi imediato, alguns chegaram a cair acima de 10%, o que se a reforma passar pode ser que caia até um pouco mais para compensar de fato esses 15% da tributação, e isso acabou gerando aí muitas perguntas do pessoal ao longo dos últimos dias direcionadas para a gente. Pô, Felipe, por que o mercado então não precificou 15% para baixo aí essas cotas dos fundos imobiliários na mesma proporção da tributação imediatamente? E a resposta dessa pergunta é porque ainda não se sabe se a reforma de fato vai passar. Entre um intervalo ali entre 2015 e 2016, o Brasil chegou a ter uma outra proposta sendo tramitada na Câmara de tributação dos fundos imobiliários. Na época, a alíquota proposta era de 17,5%. Assim que essa notícia caiu na mídia, o efeito foi drástico também nos fundos imobiliários, chegou a cair lá o IFIX algo em torno de 7 a 8% na época, mas essa proposta não andou. E aí a recuperação no valor da cota foi acontecendo naturalmente daí para frente. Até que pouco tempo depois as cotações já estavam num patamar um pouco mais alto do que estavam anteriormente a essa proposta de 2016. E muita gente me perguntando o seguinte: bom, Felipe, se o mercado ainda não acabou de precificar essa queda, porque ainda existe a expectativa da reforma não passar, não seria interessante eu vender agora as minhas cotas e depois que a reforma passar, eu recomprar as minhas cotas e ficar com essa diferença de lucro? E aí o principal problema que eu vejo nessa estratégia é que ela busca prever o comportamento do mercado no futuro e inclusive se a reforma vai passar ou não. E isso cai no mesmo problema de induzir o investidor ao giro de patrimônio e evitar que os juros compostos atuem sobre essa parcela do patrimônio. E a ideia de diversificação busca justamente sanar essa questão. Se os preços vão sentindo uma certa volatilidade em função do cenário, as novas compras de fundos imobiliários para a carteira vão sentir esse efeito sendo precificado na cota e fazendo com que esse método de compra aos poucos e de maneira constante consiga capturar um pouco dessa volatilidade de mercado para a nossa carteira pessoal. Como as compras vão acontecendo aos poucos, em termos de valor aportado, dificilmente uma queda desse patamar vai ter o mesmo efeito na sua carteira de investimentos. Então, digamos, após a tributação o mercado cai exatamente 15%. Mas fundos imobiliários só representam 20% da sua carteira total. Então essa queda de 15% no mercado de fundos imobiliários chegaria a aproximadamente 3% na sua carteira total, o que é um percentual bastante compatível com uma carteira de investimentos em renda variável. E se mesmo sabendo de tudo isso, você continua se preocupando com essa queda recente aí nas cotações de curto prazo dos fundos imobiliários, seria importante verificar se o percentual alocado em fundos imobiliários dentro da sua carteira está compatível com o seu perfil. Pessoas são diferentes, têm realidades, sonhos, expectativas diferentes. Uma carteira bem diversificada terá fundos imobiliários, renda fixa, ações, investimentos no exterior e até criptomoedas. E se de fato a sua carteira está com os percentuais um pouco descolados do seu perfil, talvez seja prudente voltar na fase de planejamento e reavaliar esses percentuais. E se tiver a necessidade de alguma correção nesses percentuais, mais interessante ainda é que essa correção seja realizada através dos novos aportes. Cada nova compra realizada com o dinheiro novo das sobras do seu salário, somados aos proventos recebidos pela sua própria carteira, vai diluindo cada vez mais as classes de ativos que estão para frente dos seus objetivos. E seguindo corretamente esse planejamento, dentro de alguns meses a expectativa é que a carteira já esteja corretamente balanceada de acordo com os seus objetivos. E o efeito disso para o investidor é uma maior tranquilidade na visualização de sua carteira como um todo. E ainda nesse ponto, é interessante verificar se a parcela de recursos que está alocado nessas classes mais voláteis é de fato para o longo prazo. Se é um capital que vai ser necessário na sua vida dentro dos próximos meses, o ideal é que esse recurso estivesse num ativo de renda fixa, como por exemplo um Tesouro Selic, ou um CDB de um grande banco, ou até mesmo uma poupança. E voltando lá nos princípios de investimento, o primeiro passo de qualquer investidor é a formação de uma reserva de emergência. A gente vai fazer novos vídeos aqui no canal só para falar a respeito disso e como formar uma reserva de emergência de maneira adequada, mas se você já tem recursos com liquidez suficiente para cobrir aí em torno de 3 a 6 ou até 12 meses do seu custo de vida, muito provavelmente esses recursos já darão conta de qualquer necessidade que você tenha no curto prazo. E juntando tudo isso, se você já tem uma reserva de emergência, se o percentual de alocação na classe de fundos imobiliários está adequado, qual seria a sua preocupação com quedas na cotação de curto prazo? Seus ativos seguirão gerando um fluxo de caixa positivo, te permitindo aumentar sua diversificação e realizar novos aportes, e vão te permitir seguir expandindo a sua carteira de investimentos, seja em fundos imobiliários ou em qualquer outra classe de ativo que você deseja alocar. Só você consegue tomar essa decisão para a sua carteira pessoal. Mas com todos esses pontos que a gente discutiu aqui, certamente haverá aí uma base um pouco mais sólida para você tomar essa decisão. E se ainda assim você sentir que não foi o suficiente,
sinta-se livre para deixar aqui nos comentários. A gente vai tentar responder a todos e eventualmente até transformar uma dúvida em um próximo vídeo mais detalhado. Bom, pessoal, então eu tentei falar aqui sobre o que é o investimento no setor imobiliário e como fazer um pouco da gestão desses ativos dentro da sua carteira pessoal. Então agora eu queria falar um pouco sobre os números da proposta da reforma tributária. Eu fiz um levantamento aqui com base no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Não vai refletir 100% da realidade, uma vez que há diversos fundos imobiliários que não fazem parte da composição do IFIX, mas serve de base para uma exemplificação aqui para o nosso vídeo, tá? E de acordo com os percentuais dos pesos de cada fundo que compõe o IFIX, eu cheguei num valor de mercado de aproximadamente 95 bilhões de reais para os fundos que compõem o IFIX, tá? Para facilitar os cálculos, eu vou arredondar um pouco para cima aí para 100 bilhões de reais, tá? E fazendo um estudo um pouco mais detalhado, cheguei numa média anual de proventos aí dos fundos imobiliários de algo em torno de 8,07% ao ano, nos patamares de precificação atual. Usando esses números, então, a gente consegue planejar que os fundos que participam do IFIX deverão pagar algo em torno de 8,07 bilhões de reais em forma de proventos durante 12 meses. Como a proposta da nova reforma tributária seria uma tributação de 15% sobre esse valor, a arrecadação anual estimada para a classe de fundos imobiliários seria algo em torno de 1,2 bilhão de reais, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E aí, pegando a arrecadação federal no ano passado, de 2020, que foi algo em torno de 2 trilhões de reais, o potencial de arrecadação dos fundos imobiliários indicaria uma elevação de aproximadamente 0,056%, uma evolução muito pouco representativa para o governo federal e que poderia causar um grande impacto na indústria da construção civil no Brasil e, consequentemente, na atratividade de capital estrangeiro para investimento aqui no nosso país. E também, em função dessa baixa representatividade, existe uma ideia aí de que a tributação de fundos imobiliários foi incluída na proposta de reforma tributária simplesmente para que pudesse haver ali um descarte, enquanto outros detalhes da lei passam pelo Congresso. Então, certeza de fato a gente não tem nenhuma. Como eu comentei, a gente teve entre 2015 e 2016 uma outra proposta de tributação. Na época, a alíquota proposta era 17,5% sobre os proventos. E apesar da queda que aconteceu no IFIX naquele período, a proposta acabou não andando e os preços acabaram retornando para a normalidade. Então, pessoal, esses foram os detalhes que eu gostaria de compartilhar aí com vocês, de acordo com os meus estudos. Eu já venho atuando aí no mercado de fundos imobiliários há alguns anos, então já tenho um bom conhecimento do mercado. E principalmente para tranquilizar aí o pessoal que está mais no início, né, que ainda está na fase de formação de carteira. Eu espero que esse vídeo sirva para que as pessoas consigam utilizar alguns argumentos aí para facilitar suas decisões. E dúvidas, sugestões, comentários, fico inteiramente à disposição para responder, tá bom? Um abraço e muito rock and roll aí para vocês. Até a próxima!